Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que tu queres? É a pergunta que nós acabamos de ouvir no Evangelho proclamado pelo diácono Valdir. Lembrando que nós estamos na Quaresma, eu vou tentar responder à pergunta que Jesus fez no Evangelho hoje. O que tu queres? Quaresma é esse tempo de reordenar as coisas dentro de nós. Eu quero reordenar as coisas dentro de mim. A Quaresma é esse tempo de deixar-se seduzir pelo Senhor, à semelhança de Jeremias, o jovem profeta que não conheceu descanso a partir do momento que recebeu a sua missão. Diante da tendência humana de buscar o que causa satisfação e evitar aquilo que causa dor, o profeta ensina na primeira leitura que a minha satisfação, a sua satisfação, não deve ser a regra ou a finalidade das nossas ações. Porque às vezes nós colocamos as nossas satisfações como regra, como finalidade às nossas ações. O profeta ainda ensina que é necessário viver para Deus, crescer na entrega. Até que ponto nós estamos preocupados com o crescimento na nossa entrega a Deus?
Até que ponto nós gastamos, ou melhor, não gastamos, até que ponto nós ganhamos tempo pensando no crescimento da nossa entrega a Deus? O profeta nos diz que da vontade deve resultar a ação, que procura e ao mesmo tempo escolhe, antes de tudo e em tudo, a glória de Deus. O homem e os padres da igreja têm razão quando afirmam que o homem, ele existe para a glória de Deus. A nossa finalidade primeira é exatamente essa: viver para a glória de Deus, não como assaltantes, não como ladrões da glória de Deus. E nesse processo vivenciado pelo profeta na primeira leitura, ele direciona a Deus os seus esforços e os movimentos. O que tu queres? Direcionar a Deus os meus esforços e os meus movimentos. As minhas ações, elas precisam estar em Deus. O que tu queres? Direcionar a Deus o meu trabalho, as minhas ocupações. Ou seja, uma vida entregue. E nós temos no profeta a imagem do servo sofredor. O que tu queres? Completar na minha carne aquilo que faltou à paixão de Cristo, afirma São Paulo. O que tu queres? Até que ponto nós estamos preparados para completar na nossa carne o que faltou à paixão de Cristo, se é, São Paulo afirma, que faltou alguma coisa à paixão dele? O que tu queres? E ainda continua esse servo sofredor, que está na primeira leitura, foi ameaçado, perseguido por causa da fidelidade a Deus, pelo chamamento que ele recebeu. Aqui está muito claro, o profeta ele foi ameaçado, perseguido, por causa da fidelidade a Deus pelo chamamento. A nossa fidelidade, o livro do Eclesiástico afirma: se entrardes para o caminho do Senhor, prepara-te para o sofrimento. E o profeta vive de modo intensificado, e ele vai esperar sempre em Deus pela oração. Os que sofrem devem esperar sempre em Deus pela oração. Não é pela murmuração, pelo desgosto, não, é pela oração. Porque é a oração que forma em nós este homem novo, revestido pela glória de Deus. E tudo aquilo que o profeta vivencia na primeira leitura, ele diz: atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te, olha só, a oração é lembrar ao coração aquilo que o coração jamais poderia esquecer-se. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Ele vai para Deus, como aqui está numa questão afirmativa, mas eu faço uma pergunta: a nossa oração às vezes deve ser uma interrogação ao Deus a quem servimos. A semelhança de Jó. Jó foi perguntar a Deus: mas por quê? Por quê? Por quê? O porquê ali é muito claro. Jó está procurando as razões do sofrimento. Nós vamos a Deus com as nossas interrogações, mas precisamos preparar os nossos corações para a resposta de Deus. Não é a resposta que eu quero ouvir, é a resposta de Deus. E qual é a resposta de Deus? Está no Cristo.
Porque tudo aquilo que o profeta diz na primeira leitura, o salmista hoje ele comenta aquilo que aconteceu à pessoa de Jeremias, mas ao mesmo tempo aponta para o Cristo, que como Filho de Deus e com língua de discípulo, reconforta pela palavra os que estão abatidos e desanimados. O profeta Isaías diz do Cristo: aos que me feriam, apresentei os ombros, e as faces àqueles que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto de ultrajes e dos escarros. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Deus vem em nosso auxílio. O nosso auxílio, ensina a igreja, está no nome do Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, que criou todas as coisas, as visíveis e também as invisíveis. Esse Senhor do céu e da terra está no meio de nós, e hoje pela terceira vez Ele verbaliza algo sobre a sua paixão. O que queres? Eu quero participar da paixão do Cristo. E nela encontramos a expressão máxima daquele que veio não para dominar e ser servido, mas para servir. Ele, desprestigiado, condenado, crucificado, morreu por amor de nós. É a este Cristo a quem nós servimos. E entendam que Cristo hoje no Evangelho diz que o nosso valor não está vinculado aos lugares que ocupamos na sociedade. Não. O nosso valor não está associado aos nossos cargos, até porque ao morrer não levará nada consigo. Morrem os ricos e os pobres igualmente. As Sagradas Escrituras, com muita sabedoria, conseguem dizer que o ouro e a prata perderam a muitos que a eles se entregaram. O que é essencial? O que queres que eu te faça? Dai-me, Senhor, um coração que queira crescer para o alto. Eu vou terminar falando sobre as crianças, porque eu ouvi aqui um choro da criança. Olha que é uma canção, né? A criança quando chora assim é uma canção aos ouvidos. Que está na missa, né? E a mãe e o pai não tiraram do santuário. Então, louvado seja Deus por essa criança e pelas outras crianças. Existe uma pressa de crescer que nos tira do nosso tempo. Mas na vida espiritual de Jeremias não estava muito preocupado em mudar de etapa. Existe um tempo favorável às nossas transições, e não adianta a gente querer tirar os outros ou nos tirar da nossa etapa, do momento que nós precisamos viver, sobretudo quando a vida não nos parece tão bela assim. A vida é bela. Comece a observar, por exemplo, as meninas. As mulheres têm uma pressa de crescer. Elas tão pequeninas já pegam o batom da mãe, querem usar o salto da mãe, passam, né? Daquelas meninas que gostam de ficar pintando as avós, querem sair do tempo, querem crescer. Mas na vida espiritual, no relacionamento com Deus, não adianta ser apressado.
Na vida espiritual nós precisamos viver as etapas, mesmo aquelas etapas que são difíceis, porque nelas novamente Deus vai perguntar: o que tu queres? Retirai-me, Senhor, desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. O que queres? Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis. Ó Deus fiel, o que tu queres? Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Livrai-me do inimigo e do opressor. O que tu queres?